Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, vocês já estão cansados de saber que eles estão sempre de volta, né? Vou começar te apresentando ele, que agora está do lado de cá do CLT, dos assalariados, um homem de negócios agora. Seja muito bem-vindo do lado de cá, Gabriel Gomes. Aí eu ainda não tô preparado pra chamada super via. Ah, meu filho. Eu te dou todos os bisus se você quiser. Sim, te dou até o nome do estagiário do Twitter, que eu falava com ele todos os dias. Não dê nome, verdade, vai com um dia super via. É verdade. Não, eu espero que ela não descubra que sou eu. Eu espero que ela não descubra que sou eu que falo todo dia no Twitter. É verdade. Pô, se eles pegarem, já era. Hora. Mas, glória a Deus, a gente vai entrei pro CLT finalmente, sair da vida autônoma. Já sabe que o primeiro salário, né? Já sabe, né, Paulo? É do Senhor. Não, do Senhor e dos amigos. O primeiro rodízio... O Senhor falou o seguinte, pegue tudo que tem. Não, peraí. Calma. Vamos com calma. Vamos pra esse episódio hoje vai ser... de muito entretenimento. Você tá demais agora, né, Paulo Otávio, que se cuide. E falando nele, ele que é um velho urso, novo homem, de viso novo, barba parada. Tira esse boné aí, Paulo Otávio Rodrigues. Todo mundo quer ver o cabelo. Vamos lá. Fica só a franjinha aqui na frente. Pô, cheguei na barbearia hoje, é o nome da barbearia, velho urso. Eu fiquei, velho urso. Ah, né, tá bom. Aí conversando com o barbeiro, eu falei, pô, por que velho urso? Eu falei, cara, por que a pessoa chega aqui? Tá um urso, pô, todo cabeludo e tal. Achei uma ótima sacada. Achei uma ótima sacada. Já deu uma propaganda pro cara já de casa. Aí, barba e cabelo. Não, senão. Não, Gabriel vai querer cortar a barba, não. Já falamos que gostamos desse visual, então, por favor, não. E aí, galera, vamos para mais um episódio. Tá um pouco quente no Rio de Janeiro. Ah, quase nada, que isso? Cara, quase ninguém essa noite. Eu tô sentindo uma brisa. A gente continua aí, Consul, aberto. Arno, Brastemp, por favor, patrocínio. Aparecer, vem já. Quem entra com patrocínio aqui, a gente ora e jejua, então prospera, hein? Prospera. Vamos lá. Vamos para mais esse episódio. E aí, gente, vocês estão animados? Esse episódio é tão grande que vai pegar o Brasil todo. Caralho! Ele não cansa. Ele não cansa. Tá bom, mas hoje eu vou te dar um crédito. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos chamar o convidado? Mas antes de chamar o convidado, gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, dar like, comentar. Avisa pro YouTube, tudo que isso que você fizer, vai avisar pro YouTube que o conteúdo é maneiro, que o conteúdo é bom e ele vai mostrar pra mais gente. Então ajuda a gente também, por favor. E tudo que a gente fala aqui edifica a vida de outras pessoas. Então vamos espalhar entretenimento cristão, por favor, tá? Não se esqueçam. E aí, vamos chamar o convidado, que eu tô animada hoje. Apesar do calor, eu estou muito, muito animada. Porque eu já falei aqui, né, que a gente tá subindo de nível. Saímos dos músicos, fomos para os pastores, agora a gente está indo para o Brasil. Vamos lá. Ela pensou nessa piada há uma semana. A gente está respeitando os estados. Os estados de músico. É verdade. Vamos lá. Ele que é produtor cultural, responsável pela disseminação, podemos falar assim? Disseminação da cultura e do aumento de entretenimento aqui na Baixada. Brasileiro. Já trabalhou com grandes nomes do cenário gospel, como Bruna Carla, Matos Nascimento, Cristina Mel. Seja muito bem-vindo, Léo Brasil. É um prazer ter você aqui. Oi, meninos, que prazer. Eu que estou tendo o maior prazer. Eu já podia ir para casa, porque eu já me diverti demais com a abertura de vocês aqui. Vocês estão tirando onda. Vai pra casa agora, não. Não vou não. A verdade é que eu quero começar elogiando, sim, porque fazer dessa forma
é muito bacana fazer dessa forma criativa, né? Isso aqui é entretenimento, né? E trazer para as pessoas esse frescor, trazer para as pessoas essa alegria e inteligência nas falas é algo muito especial. Acho que pode crente... Não, para de palhaçada. Eu peguei. Inteligência. Agora a gente vai ficar ouvindo isso por meu Deus, dei uma brecha aqui. É isso, Gabriel. Tá nervoso, fica calmo, Gabriel. O Brasil está representado nessa sala, mas fica calmo, meu parceiro. Mas é isso, estou super feliz de estar com vocês, estar conhecendo vocês. Acredito de verdade que Deus é quem faz os convites nessa sala aqui. Amém. E que de alguma forma Ele me confiou essa oportunidade de compartilhar coisas com vocês que às vezes a gente nem fala, a gente só pensa, mas que também de alguma forma vai alcançar outras pessoas em outros lugares, no Brasil. Isso aí. E essa pedra vai rodar direto hoje. Não, Ai, muito bom. Ai, a gente vai ter muito o que conversar. Agora é verdade, amiga. Cara, eu tô animada pro nosso papo, a gente tem muito o que falar. Cultura, a gente sabe que ainda é um tabu no meio gospel. Em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Amém. Mas vamos, a gente aqui, vocês sabem que crente gosta de comer, né? O que o crente não bebe, crente come e crente fala. Então a gente vai fazer. Aqui a gente tá no nosso habitat natural, vai comer e vai falar. Mas a gente não pode esquecer do nosso primeiro patrocínio. Tem maior moral, cheguei, os caras patrocinaram. Que isso? Nunca mais a gente vai esquecer. Hoje é um marco. Olha aí. Hoje a gente vai ser um marco na história do Pod Crente. Porque a gente não poderia começar melhor com patrocínio de quê? De lanche, cara. Oh, que é o que a gente vai fazer. Segue aí, por favor. Oh, aleluia, Deus é fiel. Jesus Cristo trabalhando. Gente, conheçam o nosso novo patrocinador que entrou com a gente, parceiro, amigo aí, ó. Lanches exagerados, maiores do que a sua fome, hein? Olha lá. Tem hambúrguer, cachorro... Tem mais um negócio aí, que é isso? Eu, cachorro quente, eu não tô preparada. Não, mostra aí. 30 centímetros. Nem Salomão brincou com essa brincadeira aí. Tem que ficar sem almoçar pra comer um lanche desse tamanho. Isso aí é pra eu levar, já tá tudo embalado, né? Dá pra comer, dá pra levar, dá pra alimentar a família toda. Eles entregam do bairro da Luz, deixa eu pegar minha cola aqui que eu não tô acostumada a fazer propaganda, apesar de ser quase uma publicitária, eu não tô acostumada a fazer propaganda, então vamos lá. Eles entregam no bairro da Luz, Comendador Soares, Danol, Alvorada, Laranjeiras e Jardim Nova Era, então se você é de algum desses bairros, não se esqueça, vou colocar o telefone, vou colocar o contato deles aqui na descrição e também no vídeo, pra não ter desculpa, tá? Corre lá no nosso Instagram também que a gente vai marcar o arroba deles, e aí é só se jogar. O lanche é exagerado, mas o preço não, tá? A gente já viu o cardápio, já viu a tabela de preço. Tô bom com esse bacon. Não, eu tô boa com esse tamanho. Não, a gente vai ter que ficar com esse cheiro na sala mesmo? Não, a gente já pode comer. Eu não vou comer porque nesse momento, porque eu preciso... Jesus. Eu preciso manter a compostura. Rapaz. Eles... A loja deles é localizada ali na Palhada, a gente falou? Não, eles ficam na Palhada, mas eles entregam em todos os bairros que a gente falou aqui. Mas se você não esqueceu, você pode voltar o vídeo ou pode olhar na descrição que a gente vai colocar tudo lá. Olha o tamanho disso. Mas é exagerado a parada, não, eu tô brincou. chocada, sério. Tô muito chocada. Rolou um ovinho de codorna no burgão, mano. Cachorro quente é o meu lanche favorito, isso, sabia? parceiro. Gente... E tá tudo sério, bonitinho, lacradinho, meti a mão, hein? Pra vocês verem. Que isso. Gente, olha esse bacon. Olha Quem esse... é de bacon? Que isso? É isso. Quem é do bacon, meu irmão? O episódio vai ao ar num domingo, na hora do almoço. Meu eu não Deus. queria falar não, mas assim, eu se fosse você, não comeria seu arroz e feijão com hoje. Não, e o especial É verdade. Daqui, tá? Ele, o brabo. Ah, isso aqui é tudo pra mim, sério. Não tem ketchup. O verdinho. Não tem ketchup que barra essa maionese verdinha aqui pra mim, sério, sem Vai, condições. te falar. Eu queria muito comer, mas eu não tenho muita compostura pra comer assim um lanche desse tamanho, eu vou comer daqui a pouco. Não, e vamos dizer que o cheiro aqui
Tá não, absurdo. Absurdo. Demais. Quem quiser pode comer, fica à vontade, não tá? Não sei se eu vou conseguir falar pode e escolher o seu. Mas eu peço que guardem o meu, né? Guardo da visita aí, o ovo de codorna aí, que eu achei bonitinho. Não mexe nesse não, que esse é meu. Qual que você quer? Eu quero ir da paradinha do ovo de codorna aí. Pimentinha biquinho. Eu tô muito chocada. Pra dizer que eu não comi nada? O meu é o cachorro quente, com certeza. Qual que você quer? O Gabriel quer o dos de 30 centímetros, óbvio. Rapaz, maluco, é pesado. Não tem nem tamanho pra comer um negócio desse. Vai lá, Bota ali pra mim, por favor. Não, o meu é o cachorro quente. Ninguém segura o meu cachorro quente. Desde a hora que... Vamos, e ao partir o pão, vamos compartilhar o bacon já pra não ter briga, então. Já separei o meu aqui, ninguém bota o olho, tá tudo certo. Gabriel emocionado querendo fazer as mídias. Mas vamos voltar, que a gente tem um podcast pra fazer, por favor. Vai, vamos seguir que a gente... Não, o Gabriel não consegue nem mais falar. Vou comer um ovinho de codorna aqui, ó. Vontade. Gente, olha quanta... Eu tô chocada, sério. Eu tô chocada. Meu Deus! Pimentinha. Não, isso aqui não tem 30 centímetros não, gente. É maior do que a minha régua do colégio. Não, é maior do que 30 centímetros. Sério, gente, vale muito a pena. Aproveita aí o almoço, ó, alimenta a família toda com um desse. Podemos? Podemos. Voltamos pro Brasil. E lá vamos nós, então. Léo, conta pra gente um pouco da sua história. Quem é você? Do que se alimenta não, né? Agora a gente já sabe do que você se alimenta. Mas onde você mora, o que você faz? Solta o verbo, o espaço é todo seu, fica à vontade. Laís, que prazer mais uma vez. Quero dizer isso algumas vezes, porque eu realmente estou me divertindo muito. Estar com vocês aqui nesse primeiro dia com patrocinadores exagerados. Eu não consigo parar de rir, eu vim pra cá rindo o tempo inteiro dentro do ônibus. Eu sou cria de Nova Iguaçu, eu vim para essa cidade aqui aos meus 9 anos de idade. E já ali na infância, eu fui para a igreja de Cabo Sul, que é a igreja onde congrego hoje. Pode falar só um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Para a igreja e já com meus 9 anos de idade, fui para a igreja de Cabo Sul, que é onde eu congrego hoje. Tem uma história ali de não estar na igreja de Cabo Sul, de passar um bom tempo na igreja do Nazareno, de construir uma história muito bacana, até onde conheci o pastor de vocês aí, o pastor Rubio, a pastora Vanessa. Sério? Caraca, que maneiro! Eu estudei no seminário Nazareno com o pastor Rubio. Caraca, o irmão dele é de lá, não é? É, o pastor Amadeu, que é o presidente da igreja do Nazareno, né, no distrito que a gente fazia parte. E aí dentro do distrito tinha um seminário e eu tive a honra de fazer algumas aulas com essa dupla abençoada que cuida de vocês. Então, desde essa oportunidade, eu fui para a igreja de Cabo Sul e me construí ali como embaixador do rei. Caraca, legal, na nossa igreja tem embaixador do rei. Tem embaixador. É uma instituição incrível que às vezes perdeu um pouco de força aí com as coisas que acabam acontecendo na modernidade da igreja que deveriam ser ajustadas e devem. Legal saber que na Atitude tem embaixadores do rei. Eu acho que tem muito a ver com a identidade da liderança da Batista Atitude, que tem um caminho batista ali, né? Que desde sempre valorizou super embaixadores e mensageiras do rei. E aí, como embaixador do rei, conheci meu pastor, que é o pastor Ivan, que já naquela época era meu líder como embaixador-chefe. Maneiro. Em breve o pastor Ivan vai estar aqui. Aguardem essa entrevista, que o pastor Ivan, sem dúvida, é uma pessoa que tem muito para contar. E aí fui para a igreja do Nazareno. Na igreja do Nazareno, como jovem, me tornei líder da juventude. E ali na liderança de juventude, de certa forma, me construí profissionalmente também, acredite se quiser. Porque hoje posso dizer para você que a minha função de produtor, o meu trabalho de produtor, tem muito a ver com o que eu aprendi na igreja. Porque eu sempre fui um cara do dinamismo, eu sempre fui um cara do envolvimento, eu sempre fui um cara que esteve ali compartilhando com a galera os eventos. E ali eu aprendi a produzir. E eu acredito que ainda hoje Deus esteja gerando, assim como eu um dia, muitos produtores na igreja. E foi na igreja que eu aprendi a planejar, foi na igreja que eu aprendi a sonhar mesmo um projeto antes de um congresso de juventude e a executar.
Isso foi, é claro, se organizando na minha história, e eu hoje me encontro como produtor, como diretor de cinema, como diretor de produção, fazendo muitos trabalhos, como vocês me citaram, com pessoas que eu nunca imaginei que aconteceria dessa forma, assim, inusitadamente, mas em certo momento dessa carreira, Deus me levou a trabalhar produzindo clipes, e aí nós fizemos clipes da Bruna Carla, do Anderson Freire, entre outros nomes muito bacanas. E aí a gente começou a fazer um trabalho de produção cultural no Teatro Nova Iguaçu, que é um presente para essa cidade. Sim. Então minha história de produção cultural, como eu falei para vocês, começa na igreja. Isso é muito legal você falar, porque é legal a gente citar que a igreja também, como ela serve a comunidade, ela serve a nossa sociedade ali em que ela está inserida, ela gera profissões, gera profissionais também. Porque tem gente que entra, adolescente, criança, não faz ideia do que vai fazer da vida, e aí já trilha um caminho ali servindo na igreja, né? E principalmente dentro da área da cultura e da arte. A igreja forma os melhores músicos do mundo. Verdade. A igreja gera os maiores cantores que essa humanidade já viu. Se alguns deles tomaram decisões equivocadas e foram para outros caminhos, aí não compete a nós julgar. Mas é fato que alguns nomes que de repente o pessoal está pensando agora da música popular internacional surgiram e foram criados, de certa forma, na igreja, né? Isso é engraçado, como você vai ver, porque assim, a gente às vezes olha para casos mais recentes que tem acontecido de pessoas que eram da música gospel e resolveram trilhar um caminho secular como se isso fosse uma novidade, mas isso não é uma novidade. Não. A gente vê há anos, décadas, que isso vem acontecendo, isso acontece, é normal de acontecer. Infelizmente, mas você né? vê que a maior parte tem um talento bizarro, e os maiores de fato, Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, são todos, a própria Beyoncé, são todos que vieram de uma raiz cristã. Vieram da igreja, né? Isso é... Porque a igreja, sem dúvida alguma, potencializa a arte. É na igreja que uma criança, a gente conhece várias, que até cantam hoje na música gospel e fora dela, receberam um microfone pela primeira vez. E muitas das vezes a arte de pessoas que estão em outros lugares não são potencializadas porque não tem essa chance, né? Na igreja existe ali a oportunidade de cantar. Na igreja existe ali a oportunidade de tocar bateria. Tu vê que toda criança quer tocar bateria, às vezes a partir da bateria se descobre com muito ritmo e vai para outros instrumentos. E na igreja sempre tem aula de música gratuita. E a igreja é um grande potencializador de arte e entretenimento também, nesse sentimento de profissão. Que a gente está falando. Eu, por exemplo, como falei, eu não sou músico, mas como eu sempre fui líder de juventude, eu acabei me tornando produtor, exercendo isso em muitos outros segmentos, né? Em muitas outras áreas do cinema e do teatro, mas a minha formação base vem de planejar o Congresso da Juventude. Sabe? E só quem é crente que planeja congresso, conferência, sabe o que é. Mas eu acho que você traz um insight, assim, uma parada de pensamento que é muito grande, porque chega a ser engraçado isso, porque tipo assim, eu era estagiário na Secretaria de Assistência e a gente fazia muito evento. E aí eu me lembro que uma vez, conversando com o menino lá, a gente estava organizando algum tipo de evento. Aí, papo vai, papo vem, eu comecei a falar de algumas coisas que a gente já tinha feito na igreja. Na minha antiga igreja a gente tinha um UFC, né, que era um evento cristão que a gente fazia e unificava igrejas do bairro e tudo mais. E eu comecei a conversar com ele e ele falou, cara, você trabalhava com produção de evento. Sim. Só que você não colocava o nome produção de evento, porque vocês nunca intitularam isso. E aí, você trazendo isso me traz essa memória de que a gente faz muita coisa que, pô, às vezes com uma excelência até maior do que no secular, só que a gente não dá nome pra isso, né? A gente nunca deu nome pra isso. Eu não sei se por um medo de querer associar ao secularismo, ao mundano, e a gente acaba se afastando disso, mas a gente acaba
tá trabalhando nessa área, assim, de certa forma. A gente sabe que o cenário de produção na igreja é um cenário voluntariado e deve ser, sabe? Nós servimos a Deus, os trabalhos que fazemos na igreja são para Deus, né? E a gente já teve o pagamento para isso, não precisa receber nada mesmo não. Eu sempre me doei muito para tudo que eu fiz, como eu falei, como líder de jovens. Só que isso me preparou. E, de certa forma, eu estava aprendendo a planejar um projeto. Eu estava aprendendo a produzir um projeto. Eu estava aprendendo a executar um projeto. E estava aprendendo, no final, a ver que esse era o processo da condução, da produção de todos os eventos do mundo. Inclusive os que acontecem dentro da igreja, que a gente realiza com todo o amor do mundo no voluntariado, porque a gente tem a gratidão extrema ao que Deus fez pela vida da gente. A gente sabe que tudo que acontece ali é para Ele, e para que as pessoas conheçam a Jesus. Os eventos acontecem com esse propósito. Então, mas não há dúvida de que a igreja forma produtores, de que a igreja forma músicos, de que a igreja forma cantores. E que a arte realmente na igreja é construída ali. Muitas vidas de artistas são construídas, de produtores são construídas nas igrejas. Isso é muito precioso, isso é até muito perigoso, porque como isso é construído na igreja, e a gente acaba preparando um jovem, assim como eu, numa profissão que no mercado tem muito valor, a gente acaba confundindo as coisas e querendo escravizar a arte, sabe? E aí alguém que vai trabalhar com essa arte, às vezes, para um projeto que não é gospel, é mal visto. Aí uma pessoa que vai tocar numa orquestra sinfônica, porque aprendeu instrumentos e tal, e se aperfeiçoou, às vezes é mal visto. Às vezes a pessoa que vai cantar num outro projeto com boa música. Eu particularmente acredito em boa música, meninos. Assim, eu acho que tem música boa. E assim, música não é adoração. Adoração é estilo de vida. Música é ferramenta de comunicação. Então você tem poder e oportunidade de executar música boa, com mensagens boas que não envergonham nem dão mau testemunho, assim como um médico. Um médico. Assim também como na igreja, no próprio meio gospel, tem músicas que se dizem cristãs, que tem um cunho totalmente fora da Bíblia. Que levam para um sentimento ruim de vingança, coisas desse tipo. A maioria das pessoas está lembrando da música que a gente está falando agora. Mas como eu estava falando, assim, é como um médico. O médico, ele tem a sua profissão e ele exercita essa profissão no hospital. Ele atende enfermos, ele atende feridos, ele atende pessoas que precisam dele. Agora, aquele médico que recebe um paciente e trata mal, como muitas das vezes a gente até já foi em algum momento e nem olharam no nosso olho, esse médico está transmitindo Jesus? Não. Está dando bom testemunho? Então, gente, mau testemunho profissional se dá em todas as áreas. A gente não pode escravizar a música e a arte com a desculpa de que esse cara vai dar mau testemunho na banda que ele está tocando, ou no teatro que ele está exercendo, na orquestra que ele toca. Porque esse testemunho é uma responsabilidade dele. E eu, particularmente, conheço vários cristãos sinceros que servem a Deus, que estão em suas igrejas, pastoreados e felizes, e executam suas profissões dentro do universo da arte, dando testemunho. E isso é precioso. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, que foi até o Paulo que recomendou, e nesse podcast, esse podcast foi no Flow, e o rapaz tinha levado o Léo Stronda, né? Vira só um pouquinho pra mim, pra ele, por favor, que tá muito virado pra lá. O rapaz tinha levado o Léo Stronda, e aí chegou já no finalzinho do podcast, eles estavam falando sobre música. Sim. E como ele tá passando por um processo de amadurecimento na fé, ele acabou de se converter, e ele tá sendo discipulado por um pastor e sendo acompanhado por esse pastor. E aí eles chegaram no assunto música e como ele iria voltar para o cenário da música após a conversão dele. E o próprio pastor que está discipulando ele recomendou a ele não voltar necessariamente no cenário gospel.
porque ele pode ser Falou luz, pra ele fazer música. pode ser propagador do evangelho sem necessariamente estar dentro do cenário gospel. Eu achei isso de uma inteligência, de uma maturidade cristã muito grande. No próprio episódio, o entrevistador, que é o Luiz, ele fala, cara, realmente tá dando mudança em você. Porque, tipo assim, o cara realmente, assim, mano, daqui pra cá, hoje em diante eu não faço mais. Não, e muitas vezes ele solta um palavrão, assim, aí ele olha pro pastor assustado, com medo de ser julgado, e o pastor fala, é o seu processo. Sabe, não significa, você não é menos crente, mais crente por conta disso. Mas no cenário cultural, principalmente, isso é a grande sacada de ser cristão. Porque você é notado. Sabe? Eu várias vezes, eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer aqui, mas eu várias vezes já recebi abraço de pessoas falando, Léo, você é evangélico? Aí a pessoa, mas você é tão legal, sabe? Porque eu sempre soube estar nos ambientes não congregacionais, levando alegria, sem falar palavrão, levando alegria, sem querer fazer descer a goela abaixo, a minha fé na hora errada das pessoas. Mas aí, essas mesmas pessoas observando o Léo e falando, caramba, existe cristão legal para eles. E eu acho isso muito precioso porque, em alguns casos desses, nas horas certas, quando precisava de um conselho, até no próprio universo de trabalho, era o Léo Brasil que era procurado. Fala, Léo, passando por isso, né, de cristão. Porque vê Deus, mano. Porque não vê Deus no juízo, não vê Deus no amor, gente. Vê Deus no abraço, independente de eu olhar ou não para a pessoa e saber que de repente a pessoa no meu olhar está distante de Deus. Mas porque ela está distante de Deus, aí que eu quero abraçá-la mesmo, porque eu tenho Deus, para ver se aproxime, para ver se a porta se abre, né? Para ver se conecta essa luz que eu sei que está em mim, a ponto dessas pessoas que estão nesses lugares também se abrirem para a mensagem. Eu acho que era isso que Jesus fazia. Exato. Sabe, Jesus estava na igreja? Estava. Geralmente contestando. Estava na igreja. Mas Jesus estava lá no meio da turminha que a gente olha e fala, poxa, né? E a gente também precisa estar nesse nível de maturidade. Se você tiver para se envolver e para ser até alvo da crítica certa dessas pessoas, falar, aí o Léo Brasil, isso aí é crente, ó. Tá vendo? Fazendo isso, não vou enumerar os problemas que a gente pode estar nos lugares que a gente costuma estar. Mas, do contrário, você ser visto nessa posição, pô, o Léo Brasil é um cara do bem. E você se tornar referência para ser procurado na hora que as pessoas realmente precisam, e isso ser uma porta de isso ser uma porta de evangelização para tipo o Léo Stronda, não sei quem evangelizou o Léo, não sei qual foi o caminho, mas o cara hoje está tendo a oportunidade de caminhar com Jesus, de conhecer, de amadurecer, de crescer e de ser notado pelo Igor diferente. Sabe? Diferente o quê? Diferente chato? Diferente... Não, diferente com luz, diferente com uma vibe boa, sim, sabe? Diferente com uma mensagem de amor, com uma mensagem de paz, sim, transmitindo coisa nova e interessante. Eu acho que você falou me fez lembrar da história da mulher samaritana. Jesus não chegou para ela se apresentando, eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Ele mostrou Deus através das atitudes dele. Sim. Então as pessoas quando olham, no seu caso, né, olhavam para você no trabalho, viam Deus através da sua vida, por mais que elas não conseguissem reconhecer, isso é Deus, mas sabia que existia algo diferente. Isso é muito importante. Nós gravamos episódios que a gente falou sobre a igreja criativa e eu falei até sobre isso. Eu falei que eu faço faculdade. E no cenário da faculdade, você encontra uma diversidade de pensamentos, de ideologias, de pessoas que hoje não entrariam dentro de uma igreja, até por já terem estado lá dentro, por terem sido... E aí tá chamando. Acho que vai ficar frio, vai ficar frio. E aí eu percebo que essas mesmas pessoas, em um certo momento, elas chamam você quando elas estão precisando. Elas ligam pra você. Eu já recebi ligação de madrugada, Léo. Tá vendo, Gabriel? É isso. Eu recebi ligação, eu já
a vida da pessoa estava um caos e ela sabia, e não é porque eu ando com uma Bíblia debaixo do braço quando eu entro na faculdade, mas você demonstra isso em atitudes, você demonstra isso no acolhimento, você demonstra isso na escuta, principalmente. Eu acho que a gente se perdeu às vezes um pouco nisso, e a gente precisa recuperar isso, porque a igreja, ela entrou num nível de polarização tão grande que ou você é santo ou você é profano, ou você está num lugar ou você está em outro, ou você pertence a um grupo ou você pertence a outro. E aí, se você não pertence a esse grupo, você automaticamente faz parte do outro, e esse grupo a gente exclui, a gente abomina, a gente... E no meio da arte, isso é elevado a 10ª potência. Sim. Porque ele falou, médico. Pô, é normal você ver um médico ser pastor, diácono, presbítero, mas ser um médico, sei lá, em um outro hospital. Tem hospital evangélico. Santa Maria, sei lá o quê. Então assim, ninguém critica o rapaz por isso. Mas você vê um músico que está tocando fora, não pode. Ver alguém de dança, vai fazer balé, não pode. Eu sou a favor das boas escolhas. Como eu falei, eu acredito em boa música, eu acredito que Deus abre boas oportunidades e às vezes até testa a gente. Eu já recusei trabalhos. Eu já me ofereceram alguns trabalhos, e isso que eu falo é até prejudicial, isso que eu estou falando, porque a tendência é você é produtor? Produz o que te derem. Sim. Mas eu acho que o caminho ideal dentro do que acreditamos é você selecionar aquilo que combina com você. Eu já produzi espetáculos de não música gospel, mas espetáculos que eu não via quebra de idoneidade, em que eu olhava o espetáculo e falava, esse espetáculo pode vir uma família. Algo que eu tivesse a alegria de botar o meu nome. De falar, não, é boa música. Né? Não está ofendendo ninguém, não está xingando ninguém, não tem pornografia, não tem nada que seja diferente disso que eu acredito nesse sentido. E eu produzi aquele espetáculo. Então, eu acho que o artista cristão, por exemplo, o cantor, vamos para as polêmicas. O cantor... Aqui são assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas, então fica à vontade. O cara se converteu, um Léo Stronda desse da vida aí. Caramba, Léo, tu tá famoso nesse podcast aqui, irmão. É porque o Léo tá assim, meu xará. Aí o Léo se converte. Aí vai que ele decide ir pro caminho de cantar música gospel. Acho realmente um erro. Acho que é neófito, não é tempo. Acho que tem que dar tempo ao tempo para amadurecer e entrar nesse processo. Às vezes por causa do mercado... Sim. Que engole... Pode ser bom pra imagem dele, se converteu. Não, é questão financeira mesmo, gente. O cara é famoso, existe no mercado. Vai gravar, vai dar dinheiro, bota o cara, joga nos leões. Não é assim, né? Principalmente a liderança. Que bom que esse pastor surgiu ali para dar esse conselho para ele. Agora, do lado contrário, de um cara que se converte e decide continuar cantando música secular, mano, tem que rever o repertório, né? Isso aí. Tem que rever o próprio nome, né? Porque o cara se diz evangélico. Aí usa um sobrenome que não tem nada a ver com a parada. E canta a música do Desce e Sobe. Aí complicou. Você decidiu aceitar Jesus, decidiu cantar música secular, vamos rever, vamos cantar a música do namoro, vamos cantar a música do casamento, vamos cantar a música do fim de semana da família, vamos cantar a música do fim de tarde, na praia, olhando o pôr do sol, vamos cantar a música que todo mundo ouve, né? Ou não? Sim, né? É porque é um assunto muito realmente polêmico e delicado. Tô lascado. Tô achando ótimo, nada polêmico. Porque a gente vem de um momento. Esse ano foi uma explosão disso. De pessoas que eram no cenário gospel, resolveram sair e viverem sua vida cantando secular. E eu vou muito na sua linha de pensamento. Não é exatamente o secular o problema, mas é qual caminho que esse secular está tomando. Porque de fato você pode ir pro secular sem ferir seus princípios. Você pode ir pro secular sem ferir a sua ideologia, aquilo que você acredita. Mais do que isso, eu acho que você pode ir pro secular sem ferir Jesus e sem ferir o Evangelho. Porque o que a gente tá vendo é de tipo assim,
eu me desvinculei totalmente. Não, eu evoluí. A palavra evolução me irrita de uma forma, gente. De tipo assim, eu me desconectei de um sistema religioso. Filha, sistema religioso que fez você chegar onde você chegou. Porque a gente não pode negar que, tipo assim, cresceu dentro da indústria, se aproveitou da indústria, cresceu dentro da igreja, ministrou em grandes eventos, ministrou em grandes igrejas, e aí você cria um grupo, cria pessoas que te admiram, e aí você rompe com isso, não de uma forma, ao meu ver, não estou falando que as pessoas têm que concordar, não de uma forma respeitosa, não de uma forma... E assim, não é um lugar de julgamento, porque o nosso papel é estar em oração, e orar para que um dia ela se converta, ela volte, amém. Mas o caminho me parece, você está entendendo? Um caminho meio grosseiro. Parece até uma ingratidão. Meio, porque inclusive foi o público gospel que elevou a carreira. Óbvio. Nós estamos falando da Priscila Alcântara, né? Você já Foi ele, tá, gente? A Priscila, que eu sou apaixonado por Priscila Alcântara, posso dizer para vocês em relação à música. Eu, quando a Priscila tomou as decisões dela, eu não conheço a Priscila pessoalmente, tive com ela apenas no encontro da Sony de mídia, e ela foi super simpática. Lá na Lagoinha Barra teve esse encontro. Mas quando ela tomou essas decisões que ela tomou, e ela tem esse direito, eu cheguei no direct dela. Não sei, vou procurar aqui. Mas eu cheguei a mandar mensagem para ela falando: Priscila, Deus te abençoe nesse novo momento. Eu tenho certeza que você, que é a igreja, tem oportunidades nos lugares que você está. Você construiu uma história por causa do Bom Dia e Companhia, aquela coisa toda, a história dela na TV. Eu acredito que você possa fazer boas escolhas e nesse lugar, de alguma forma, comunicar Jesus, assim como é a sua essência. Mandei isso para ela, de verdade. Não exatamente nessas falas que eu estou tendo agora, mas um caminho de abençoá-la e de falar: cuidado, né? Tome as escolhas certas. Tipo, eu falei, você vai para esse caminho, faz a escolha certa das músicas. E eu, sinceramente, nesse momento, super me entristeci, porque, na minha opinião, e as pessoas podem não concordar comigo, eu não achei que ela fez as melhores escolhas nesse momento. Escolhas dela, livre-arbítrio dela. Continuamos a amá-la e queremos o melhor para Priscila Alcântara, que, como eu disse, a única oportunidade que tive com ela foi uma fofa. E só que eu imaginava outro cenário completamente diferente quando ela fez essa escolha. Isso é possível para qualquer pessoa que decida andar por outros lugares, gente. Porém, eu acho que a gente realmente não tem que se proteger dentro da igreja para ser crente, né? Você tem que andar por todos os lugares e conseguir ser crente, conseguir ser luz nesse sentido que nós estamos falando. E assim, eu, por exemplo, observo outros artistas populares, tipo a Sandy. Sandy nunca me ofendeu. Sabe qual é? Sandy tá aqui, tá, Sandy? Se você estiver vendo isso, sou sua fã desde criança. Claro, é assim, não tem essa história de evangélico que saiu, entrou, né? Mas eu imaginava um caminho da Sandy pra Priscila, sabe? Eu falava: caramba, a Priscila vai cantar vamos pular, vamos pular. Olha, ela vai por um caminho que ela até sempre demonstrou gostar muito da Sandy. Eu falei: ela vai por um caminho que eu não vejo problema musical. Ela tomou escolhas, desculpa, bati aqui no vidro, mas ela fez escolhas que são escolhas particulares dela, mas outras pessoas que já fizeram caminhos assim tomaram escolhas, no meu ponto de vista, mais corretos, mais tranquilos. E é sobre isso, gente. A gente não consegue cuidar das escolhas das pessoas. Agora, por causa da Priscila Alcântara, escravizar o resto dos artistas que queiram trabalhar, como eu falei aqui, em um monte de cenários onde a arte é expressa, inclusive onde eu trabalho, né? Eu trabalho em teatro. Então, me escravizar, porque o Léo produziu um show do Whitney Houston Forever, no Teatro Nova Iguaçu. Dizer que eu vou pro inferno por causa disso,
aí o bicho tá pegando, né? Literalmente. Eu acho que a gente tem que começar a separar as coisas nesse sentido. A nível de trabalho, arte, cultura, e ser menos religioso nesse ponto de vista. Porque, como eu falei, vou repetir, música não é adoração. Música é uma forma de se comunicar com Deus, assim como todas as outras formas que a gente tem, em oração e em outras milhares de formas que a gente tem de se comunicar com Deus. Agora, adoração é estilo de vida. Se você canta muito na igreja e sai do altar e vai fazer fofoca, não está certo não, está errado. Então querer fazer com que só a música cumpra esse papel e exclusive as pessoas, enquanto todas as outras pessoas que vivem nas suas áreas podem exercê-las em lugares comuns, para mim é muito sacrificante. E você falou é bem real, porque, tipo assim, até ver a sua Vicky, no momento, no episódio dela, ela falou o seguinte, tem gente que, muitas igrejas falam, não vai para a faculdade, que lá você vai se perder. Só que ela fala, gente, você não sabe o quanto testemunho que tem na faculdade, que pessoas que encontraram Jesus ali. Verdade. Só que o que é negativo sempre explode. Só que o que é positivo sempre é jogado para debaixo da pessoa. Eu cresci na igreja. Sim. Eu nasci em berço cristão. E o que você acha, em que momento, ou não sei se existe uma resposta para isso, que a gente começou a demonizar a arte, o teatro? Porque eu vim eu vim de um cenário pentecostal. E no cenário pentecostal, assim, a gente demorou muitos anos para conseguir introduzir teatro, porque teatro também era visto com um olhar meio teatro, dança, era tudo visto com um olhar meio assim. Amigo, guitarra. Pois é. Coisa do demônio. Guitarra é coisa do demônio. Por que isso é cultural do Brasil? Sim. Em que momento que a gente demonizou essas coisas e viu isso, e a gente foi meio que entregando isso também, né? Porque a gente começou a parar de produzir, então se a gente não está indo, o outro lado está avançando. Desde sempre a igreja evangélica foi construída nesse cenário de exclusividade, né? A questão da arte sempre foi olhada como feita pelos ímpios. E a gente sabe que o cenário artístico tem suas mazelas, tem suas opções, suas escolhas, até porque quando a pessoa não acredita em Deus, quando a pessoa não acredita na Bíblia, aqueles princípios para ela não faz sentido. Nesse cenário, para ser secular, é o negócio, o business que está comandando tudo. Não é o princípio divino, o princípio bíblico. É o business, é a empresa, são negócios. Né? Sim, também. Agora, quando a igreja olha para fora, olha para o teatro, olha para o cinema, olha para a música, ela vê o pecado. E o pecado não é compatível com a divindade, com Deus. Então ela exclui. E ela fala, nós vamos ficar nessa caixinha aqui, porque todo esse cenário é feito por pessoas impuras. Todo esse cenário é construído por pessoas que não estão perto de Deus. Então, que eles fiquem longe. Sendo que todas essas coisas foram feitas por Deus. Exatamente. E ali a gente abandona. E ali, anos e anos de construção de arte nesse país, sem a participação da igreja evangélica, até o momento em que a música evangélica começa a participar de forma mais volumosa e começa a influenciar mais, alguns cantores começam a surgir no cenário de forma expoente, e isso começa a mudar principalmente para o lado da música. Eu faço parte, como eu falei, eu sempre fui da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem um manual, né? Que é um manual que é escrito com as coisas que a igreja que pode, que não pode, todo o estatuto da igreja está nesse manual. E eu lembro de uma época, na minha juventude, em que no manual dizia que a gente não podia ir no cinema. Meu Deus. A igreja passou por essa... Sim, me lembro. Mas isso tinha... Não, a minha igreja passou pelo período da Disney, mas cinema não... Isso tinha no manual da igreja evangélica, da Igreja do Nazareno, porque a Igreja do Nazareno é super organizada e tem um manual. Uhum. Se outras igrejas tivessem manual, provavelmente também estaria escrito. Porque naquele momento, no olhar da igreja
para a cultura, para o que acontecia, ir a cinema não era algo para pessoas de Deus, né? E a gente sabe o potencial do cinema. A gente sabe o potencial da tela, da produção de cinema. É uma sociedade. Aí você olha para o cinema brasileiro, você vê um cinema brasileiro nas décadas passadas pornográfico. Quantos milhões gastos para produzir só filmes pornográficos, pornochanchadas e blá blá blá, blá blá. O cinema brasileiro cresceu muito nisso, né? Se estabeleceu nesse cenário, marcado por... E depois mudou um pouco para a questão da violência, né? Cinema brasileiro... Mostrando favela, mostrando polícia, bandido, a cara do Brasil, né? E as nossas histórias cristãs brasileiras, da periferia talvez, de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo, das histórias da mãe, né, que teve um filho e de repente solteiro e conseguiu criar essa criança e tornar um homem de Deus, tornar um jovem honesto, né? Cadê essas histórias construídas no cinema para as pessoas verem? Isso não aconteceu porque a gente não acordou. E respondendo o que você falou, foi uma decisão pelo olhar em volta. Eu consigo entender porque faz parte de um processo a maturidade para essas coisas. E graças a Deus que hoje o cenário é bem diferente. Eu faço parte, por exemplo, de uma produtora cristã de cinema. A FOIU Filmes, segue aí, 4U Filmes. Vai aparecer aqui na descrição. 4U Filmes. Um abraço para o meu amigo diretor Miguel Nagli, que é o primeiro produtor de um filme brasileiro cristão. Caramba! Que foi para grande tela. Que foi para grande tela. Assim, o primeiro filme que teve acesso, que você pôde comprar um ingresso para assistir o filme no Kinoplex e nas outras marcas aí. Foi o filme Metanoia, que também está no Paramount, está lá, se quem tiver os streams para assistir. Metanoia, que é estrelado pelo Kaique, da Giovanni Si, mas tem a participação do Caio Boatti, tem a participação da Solange Couto, assim, é um elenco bem bacana, direção do Miguel Nagli, produção da FOIU com a Giovanni Si, sabe? Então, hoje a gente está vivendo esse momento de poder fazer cinema, de poder tá aqui falando sobre arte e cultura. As estão comprando a ideia? Então, no sentido de patrocínio, de orçamento, de faturamento? Esse é o grande problema hoje para o cenário de cinema em geral. Custa caro fazer cinema. Né? Não dá para fazer um filme de qualidade com menos de 2 milhões. Assim, custa caro fazer cinema. A sétima arte, né, ela tem algumas características que faz com que o cinema seja muito minucioso na sua produção. Então, quando você vê no final do cinema, lá do filme, as letrinhas subindo e vê que milhões de produtores trabalhando, milhões de pós-produção, atores e todos os departamentos ali, fotografia, produção e arte, trabalhando em conjunto para que seja excelente, tem toda uma condução de como foi construída a ideia de fazer cinema. Então isso custa caro. No gospel as pessoas querem tudo de graça, gente, ainda. Verdade. Querem tudo de graça ainda, e essa cultura tem que mudar, porque as vidas custam caro, né? Quantas vezes a gente já foi para uma sala de cinema ou em casa mesmo viu um filme que mudou a nossa vida, e até hoje a gente, na hora de pregar, vem aquela cena na cabeça de um filme não cristão, e a gente fala de uma cena do filme, sei lá, Coração Valente, ou Em Busca da Felicidade, né? Porque aquele momento do Will Smith ali com o filhinho dele foi tão potente na nossa história que até hoje, quando eu falo de cinema, vem a cena na minha cabeça. Que quando o Mel Gibson ali no Coração Valente, na hora da cena final, vão cortar a cabeça dele e ele grita, liberdade! Tá tão potente aquilo na minha cabeça, assim, me marcou tanto, que se fosse uma mensagem da igreja, daquilo que a gente acredita, da forma como só o cinema pode contar, o quanto isso estaria gravado também em muitos corações. Então eu vejo uma grande carência, digamos assim, da igreja para o entretenimento. Porque recentemente a Globo fez uma novela que a temática toda girava em torno de uma protagonista cristã. Sim. Que se desviou, não sei se vocês vão saber qual é. Que era Vai na Fé. Isso aí.
E aí depois eu vi um post no LinkedIn, o pessoal falando muito bem da novela, mas eles estavam direcionando o sucesso da novela para que porque a maior parte do elenco era negra. Era negro, aliás. E, a meu ver, claramente não foi isso. Porque o público cristão foi fiel à novela, até o fim, do início ao fim. Comprou muito. Então você vê que há uma carência. Pô, The Chosen é um sucesso porque a gente não tem. A gente não tem. E aí eu fico vendo falando que o Caio Blá fez esse filme. Sim. O Caio Blá não é visto como cristão porque ele fez um filme de conteúdo cristão. Não. Por que o cristão, quando faz um trabalho não cristão, ele é visto como impuro, como desviado, como a pessoa que abandonou a fé? Então, isso é muito complicado, porque eu acho maravilhoso quando surge um feat com um cantor não cristão. Eu acho maravilhoso. É como você convidar um amigo para ir na sua casa, participar de um culto no lar e falar, não canta não porque tu não é crente. É tipo isso, gente. Você chama o cara para ir na tua casa, que é um convite de um cantor cristão, para um cantor não cristão, para ele vir gravar uma música cristã, que declara que Jesus é o rei, ou seja qual for outra mensagem evangélica. O sentimento que me passa é esse, assim, parece que eu estou chamando um amigo para um culto no lar na minha casa comer e fala, não faz, não canta, não participa, só assiste. E no caso que você falou aí, eu pensei na questão do The Chosen como uma ferramenta nova e potente demais, e por ser nova, por ser inovadora, está fazendo um barulho incrível e tem que servir como referência para muita gente fazer coisa nova. Teve um momento da série que descobriram que os produtores são mormons. Muitas páginas cristãs no Instagram dizem assim, não, boicota! Era bom! Não, vamos parar de fazer isso. Não, e a gente tem testemunhos, não de The Chosen, mas de artistas que fazem essas novelas que a Record tem produzido, que se converteram no processo. Quando começaram a estudar a personagem. Vai na Fé. Por que não? Vai na Fé é uma novela da Rede Globo, com conteúdo onde eles contrataram. Olha que bacana isso, gente. Até por causa de Vai na Fé, eu fiz um grande amigo, César Belliene. Você participou de Vai na Fé? Não. Por causa da Vai na Fé, eu conheci o César Belliene, que foi o consultor cristão contratado para essa novela. Geralmente, todos os segmentos da novela, tipo, vai ter... Nessa própria novela tinha uma área de direito, né? Falava-se muito sobre direito. Então, alguns advogados são contratados para defender aquela questão. Na hora que o roteirista escreve, na hora que o ator vai executar, não falar besteira sobre uma lei, sobre alguma coisa. Tem um consultor que acompanha o tempo todo. É o que eles chamam de laboratório, né? Para começar a construção. Faz o laboratório para preparar os atores, mas durante todo o processo de construção do roteiro, tem alguém que confere a fala sobre direito. Vai falar sobre direito, tem gente especializada nisso. Como ia ter muita fala evangélica, pela primeira vez na história, se contratou uma equipe de consultores evangélicos, pastores. E o César Belliene, como eu citei aqui, que é um amigo que a Vai na Fé me deu, foi contratado. Ele é pastor na Vineyard, que é a igreja do Bispo Manga. É uma igreja também muito querida, muito bacana. E ele acompanhou todo o processo. Assim, nessa vez você não se viu, quem assistiu a novela não se viu desconfigurado, né? Porque muitas das vezes a gente se olhava assim e falava, mas crente não fala isso não. Sim. Ou então era mostrado como chacota, né? Chacota. Os detalhes da novela eram... Mano, eu me enxergava. Sim, eram alguns conflitos a mãe da menina, você via o pai da menina mesmo, você via algumas falas assim que nós que somos cristãos, a gente sabe que é do nosso dialeto. A gente fala no nosso dia a dia, que são gírias que a gente usa. Detalhes que foram muito bem construídos assim com relação à novela. Meu pai assistiu a novela. E o César foi peça-chave. Assim, eu até brinco com ele que o pastor Miguel, que era o pastor, que é um ator iguaçuano, Adriano, esqueci o sobrenome do menino agora, que é um ator iguaçuano, que era o pastor da novela, que é pastor também do Verbo da Vida, uma igreja aqui de Nova Iguaçu. Eu conheço essa igreja. Depois eu vou falar o nome do Adriano, o sobrenome aqui para o pessoal seguir. Mas, assim, eu costumo dizer que o Adriano é o Cezinha, porque as falas do pastor, o César Belliene, esse consultor,
as falas do pastor eram muito dentro daquilo que o César prega e acredita, aquela forma pacífica que o pastor se posicionou. Eu achei linda a condução de como mostraram o pastor na história, um pastor de periferia, de uma igreja pequena, mas que recebia as pessoas ali no gabinete e que tinha uma fala de amor, que se preocupava com o rapaz que era problemático lá, que era bandido, tentou abraçar o rapaz. Sim, uma visão bonita do que é ser igreja, né? As músicas também que tocaram na novela foram números incríveis. Teve músicas da Nívia Soares. E a novela também aborda o que a gente está falando aqui, porque a protagonista, se eu não me engano, eu não consegui assistir toda. Sim. Mas ela, em algum momento, se afastou da igreja porque ela queria ser dançarina ou cantora, alguma coisa assim, né? Sim. E a igreja não aceitava a profissão dela. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Na história da novela, ela faz escolhas que eu não concordo, Léo, né? Mas é isso, é exatamente sobre esse caminho, que é um caminho comum. Muitos backing vocals de gente muito famosa. E esses conflitos relatados na novela são conflitos que acontecem reais, assim, no dia a dia. Será que essa divisão do gospel, do secular, então, assim, pra galera que é o extremismo, o profano, será que não surgiu porque, vamos supor, lá nos Estados Unidos não tem essa divisão, o gospel e o secular. É mídia, entretenimento. Aí aqui, assim, teve um momento das igrejas que música, arte, não pode. Alguém que teve essa ideia, tipo, vamos criar um cenário gospel. Pra gente poder fazer algo pra... Que a igreja aceite. Que a igreja aceite. Só que tomou uma proporção tão grande, tipo assim, criou um mundo fora do mundo. Que uma bolha, né? Exato. Aí tipo assim, tem essa gente, não, se é gospel, não pode ser secular. Mas se é secular, a gente até aceita se for bem feito, se tiver visões de caráter realmente essa forma que eu falo. Mas se tiver algo que está falando que a igreja vive, por exemplo, corrupção infelizmente entre pastores, que existe assim, tá errado, tá falando mal da igreja. Olha, a gente tem um exemplo disso, eu não vou lembrar o nome da série agora, mas é uma série muito famosa da Netflix. Life alguma coisa. Green Life. É uma série... Não assista! Polêmica! Eu não consegui terminar de assistir, Cristo, mas é muito polêmica. Mas assim, eu não vou negar que coisas relatadas ali, eu não vivi. Já vivi, né? Mas vi dentro de comunidade de fé que eu fiz parte. De igrejas que eu fiz parte. E o que acontece? É a coisa do confronto, sei lá, do você se ver e você fala... Sabe aquela coisa de você... sei lá, você vê um personagem na televisão e alguém chega e fala assim, esse personagem é igualzinho a você. E você sabe que é igualzinho a você. Só que você não quer aceitar. É tipo a história do profeta com Davi Cristiano. Entendeu? Que é igualzinho a você. E aí você prefere... Não, isso aí tá errado. Isso aí não acontece. Isso aí nunca acontece. E você sabe o que acontece. Eu acho que vai muito nesse caminho também. Mas é o que eu falei pra vocês, meninos. Música e arte é apenas uma forma de comunicar com Deus. Vida de adoração vai muito além disso. E é por isso que a gente vê tanta gente envolvida com música, com arte, com todas as outras áreas que acontecem na igreja, acertando e errando, sabe? Essa série é muito polêmica, mas infelizmente esse cenário existe. A vida imita a arte, né? A arte imita a vida, na verdade, é a palavra. Então tudo que a gente acaba vendo refletido numa novela, num filme, ou seja o que for, tem uma base de roteiro da vida. Infelizmente, esse roteiro se esbarra em alguns lugares. Mas ele não pode ser aquilo que a gente potencializa. A gente tem igrejas sérias, a gente tem pastores sérios. Mostrado. De forma séria também, né? Sempre nas novelas foi potencializado o erro da igreja. Dessa vez eles fizeram de uma forma muito bacana, com música cristã de qualidade. Legal mesmo. E só que a gente tem tanto medo do cenário, aquela coisa de Globo. O Gabriel até falou de polarização e tudo mais. Entram outras questões que não vale a pena falar aqui agora, mas que alguns artistas negaram botar canções. Imagina isso! Você pode abrir mão de direitos autorais. Você pode abrir mão de recursos financeiros, já que você não quer compactuar com alguma coisa nesse sentido. Mas perder a oportunidade de ver a sua canção
tocar milhões de corações numa novela, em horário nobre. Não, é que a pessoa diz que foi inspirada por Deus, né? Beira o absurdo, gente. E outra, quando você tem... Inclusive o Brasil... Quando você recebe isso de Deus, você diz ter recebido isso de Deus, e você quer delimitar aonde essa palavra que você recebeu vai ser pregada, que tipo de propagador do evangelho você está sendo? Porque eu não vi em nenhum momento Jesus na Bíblia decidindo: aqui eu vou pregar o evangelho, aqui não. Esse povo aqui merece, esse aqui não. Esse pregar toda criatura, né? A mensagem é o id, gente. Quanto mais oportunidade você fazer fora das quatro paredes, melhor. Eu costumo dizer, e até foi o início da minha fala aqui, de como a igreja me preparou para exercer fora a minha profissão. E eu exerço fora a minha profissão tentando honrar a Deus o tempo todo, sem perfeição, porque eu não consigo ser perfeito, mas pedindo a Ele que é perfeito para que me conduza nos melhores caminhos a, de alguma forma, brilhar e ser testemunho, né? Mas é muito difícil entender por que as pessoas preferem se esconder, né? Quando, na verdade, a gente devia pensar, como o tema do livro, né? Em meus passos, o que farei Jesus, né? Eu atuando na novela, trabalhando na novela, como seria? Eu no teatro, eu no hospital, em qualquer lugar da vida, como eu caminharia? A gente prefere ficar no lugar da proteção, porque ali está todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, não vai ter conflito nesse sentido. A gente acaba indo para esse caminho que, na verdade, devia ser só de preparação para a guerra. Eu vejo a igreja como isso, sabe, de alguma forma. Eu vejo como um grande QG. Eu chego ali no quartel ali general e recebo as instruções e potencializo a minha fé para sair, para viver a minha semana. E para viver a minha semana onde quer que eu esteja, com quem eu esteja, entregando tudo isso que eu fui cheio. Eu me esvazio e volto para a igreja para me encher de novo. Me esvazio e volto para me encher de novo, porque as pessoas precisam disso, que às vezes eles não vão buscar lá. Eu ia entrar nesse ponto com você e perguntar qual é se existe uma fórmula, um segredo, mas eu acho que você já acabou até respondendo mais ou menos isso. E como funciona que você trabalha com produção de bastidores, de grandes eventos ou pequenos eventos, enfim. Como é que funciona para um cristão nesse ambiente e como que você se blinda para não ser bombardeado e se de fato existe muito bombardeio assim? Porque você... o mundo do entretenimento, seja ele no gospel ou secular, é um mundo de muito ego, de muito... Né, de muito uma das coisas que eu vi sobre a Priscila, um podcast que eu vi um corte dela falando que as portas se abriam em todo momento, em todo lugar. Ela era bombardeada por portas se abrindo, por oportunidades se abrindo. Natural. E isso acontece. Como muito talento. Você faz para recusar, como você disse, e para você se proteger de saber qual é a sua identidade, quem você é, o que você aceita, como é que você faz e o que você aconselha as pessoas que estão começando a trilhar esse caminho para não chegarem lá e se perderem também? Gabriel, no meu caso, em todos os lugares eu estou para trabalhar, né? Você falou ainda há pouco, logo no início do podcast, a respeito de testemunho, de ser mais do que dizer. Eu tenho essa máxima em mim, né? Eu produzo como que para Deus. Então eu faço o meu melhor sempre, com as minhas limitações, a ponto de, com o desejo de não ser, de não deixar nada que sobre, para que isso possa de alguma forma apontar um erro ou denegrir o nome de Deus através do meu testemunho. Eu acho que o meu testemunho é a grande fala. Se eu consigo executar as minhas funções no trabalho que eu estou exercendo, para ser um exímio profissional, acima de tudo, principalmente nos lugares que não são gospel, mas também nos lugares que são gospel, o meu caminho é esse, o caminho de fazer o que devo fazer como profissional que sou. O que vem a partir disso é natural.
Sabe? Eu acho que as pessoas têm que parar de querer não ser o que são. Porque se você é fake, meu irmão, você vai dar PT. Elas estão mais preocupadas em parecer algo, né, do que de fato ser. Se você parece algo na igreja que você não é, lá fora, sem essa proteção, sem aquele ambiente, vai cair. Vai surgir. É que o pastor uma vez falou, né? Assim, na igreja, você consegue enganar uma pessoa da igreja. É 2 horas de culto agora, assim, no máximo 2 horas. E também é só você copiar o que o outro está fazendo. Exato. Tipo, todo mundo igual ali dentro. Você fala ali que você está mais recebendo, mas durante o seu dia a dia, que é aí que é provado que você... Às vezes você está dando também. Às vezes você está no altar, está dando. Sim. Porque a gente estava falando aqui do talento. Você comentou da menina, das portas que se abriram. Mano, é talento demais. Nesse caso, então, um talento absurdo. Sabe? Eu sempre defendi como uma das maiores cantoras do Brasil. É muito talento, não tem como porta não se abrir, né? Assim como se abriram para outros também, aí entram as escolhas. Que nível de maturidade você tá para fazer escolhas, inclusive escolhas que bem no bolso? Porque tem situações que você vai ter que dizer não e que na tua conta vai bater menos dinheiro. E tá tudo certo, porque o juiz é a paz. Se você faz algo que não te traz paz, sendo cristão, eu quando começa a apitar que sem paz, eu falo, opa, esposa, sobre isso aqui, o que você acha? Pastor, sobre isso aqui, o que você acha? Que tem que ter paz, mano, para caminhar. Sem paz, acende o alerta, porque pode e provavelmente tá errado. Provavelmente não assina, provavelmente não avança, porque se tá te incomodando, provavelmente o caminho tá escuro. Você falou de escolhas. Eu sempre acompanhei muito a Priscila, então eu vi muito dela falando sobre liberdade. E ela cresceu nesse meio, então eu acredito que não era problema de dinheiro e não era problema de estar presa, porque ela sempre fez o que ela quis fazer. Ela sempre foi uma artista muito livre. Você acha que essas escolhas que ela tem tomado para chegar onde ela chegou tem a ver com... Como posso dizer? Não se contentar com aquilo que Deus deu para ela, querer mais do que Deus preparou para ela? Porque ela sempre quis ser reconhecida como uma cantora pop, o sucesso, crescer internacionalmente também. Então você acha que querer mais do que aquilo que Deus preparou para ela? Basicamente isso. Eu sinceramente não sei, Laís. Sinceramente não sei não. Eu acho que ela tá num caminho de arte e de oportunidades onde ela pode fazer as escolhas que ela quiser. As escolhas apontam para recursos financeiros, as escolhas apontam para feridas, porque às vezes a gente se magoa tanto que a gente para de acreditar, sabe? Às vezes a gente inicialmente toma uma decisão que parece boa e simples, e a gente é tão bombardeado que a gente para de olhar para aquelas pessoas que a gente admirava e querer ouvi-las. A gente fecha o coração. Eu não sei se foi isso que aconteceu para ela começar a dar ouvidos a outros caminhos e tomar algumas decisões que são particulares para ela e ela tem esse direito. Mas eu não sei te dizer realmente a resposta do porquê ou do para quê nessa situação toda. Eu só sei que todo mundo tem a oportunidade de dizer não. Sim. Todo mundo tem a oportunidade de avaliar e perceber se aquele caminho é bom ou não. Eu examine se o homem é a si mesmo, né? Exato. Tem que se examinar e é claro, a gente só dá o que a gente tem, pessoal. A gente só dá o que a gente tem. Se a gente está querendo oferecer alguma coisa em algum momento, é porque no fundo era o que a gente queria oferecer. E se isso na frente vai mudar... a gente não sabe, mas a gente ora sempre pelo melhor para as pessoas, sem se achar dono da razão. Essa semana eu assisti uma cena da Kel Smith falando sobre arte na igreja. Sabe quem é a Kel Smith? Já ouvi falar. A Kel Smith é aquela que canta porque um joelho ralado. A filha Smith foi criada dentro de um cenário gospel. Filha de pastores. A Kel é filha de pastores e pastores missionários. Sempre andou o Brasil nesse cenário. E a Kel falando tão respeitosamente da igreja.
E tu olha o estereótipo da Kel, assim, ela com as tatuagens dela, e daquele meu curtinho. Mas tu vê ela cantando umas músicas que eu particularmente curto, que falam... Ela tem até uma música com o padre Fábio de Mello também. Ela sempre faz uma música bem bacana, um caminho que eu acho bonito, de arte. E ela falando tão respeitosamente da igreja. Recentemente também surgiu uma fala de um rapaz que foi até do Big Brother, um rapaz negro, que é até médico, bonito. O Fred. É o Fred o nome dele? Não lembro. Fred, isso mesmo. E o Fred falando tão respeitosamente também. Ele falando que a igreja deu raízes para ele que ele carrega até hoje. Eu não sei quais foram as feridas que alcançaram o coração dela, mas eu oro para que essas feridas se curem e que aos meus olhos ela trilhe um caminho que eu curta ouvir. Porque até então eu continuava a assistir, a ouvir, e dessa vez eu já não curti, já falei, poxa, esse som aqui não é para mim, como um monte de outras pessoas que eu respeito também não ouço. Mas opção, livre-arbítrio, e tá tudo certo, e Deus abençoe. Vai entrar num outro assunto. Então, pode falar. Eu queria falar sobre o fato de a gente trabalhar com excelência na igreja hoje e como a gente encara a excelência. Porque a excelência, muitas das vezes, ela é vista por um lado de ego, de querer se amostrar, de querer fazer para além daquilo que a gente precisa fazer, e a gente acaba delimitando e não querendo entregar para o Senhor a excelência. A gente já recebeu muitos músicos aqui, muitos cantores, e a gente sempre falava do equilíbrio entre a técnica e a adoração. E eles sempre falaram que ouviam muitas críticas por quererem levar técnica para a música, por quererem levar o que muitos músicos conhecem como VS, como outros tipos de técnicas que se utiliza na hora da ministração, e alguns ministros são contra, e outros são contra o uso da técnica, e aí não estudam, não se preparam. Porque dom vem do Senhor. Vem do Senhor e se limita a isso. E eu vejo que algumas igrejas, assim, elas conseguem... Uma das igrejas que eu mais admiro, já até citei ela aqui algumas vezes, que é a Igreja da Cidade, que eles têm um musical... Sim. Eu ainda não tive o privilégio de assistir, mas sensacional. E é conhecido, e assim, é de parar a cidade. Sensacional, verdade. Da cidade inteira, e ver, ouvir e prestigiar. Como que a gente tem avançado com relação à excelência e à igreja? Gabriel, a excelência não pode estar fora dos nossos projetos. Na igreja, principalmente, porque é para Ele. A questão, acho que o grande problema na igreja é maturidade. Maturidade para aconselhar, maturidade para entender, maturidade para fazer os processos acontecerem. Eu, por exemplo, tenho na minha história um episódio muito interessante de uma pessoa que sempre gostou de arte. E ela pensava que cantava. Mas ela não cantava, né? Só que para ela, naquele momento, na congregação onde ela estava, apenas a música era a exposição. Então ela enxergava ali o lugar dela, porque ela era artista, e era mesmo. E ela via na música a oportunidade de se expressar. Só que toda vez que acontecia, as oportunidades eram dadas, a coisa não acontecia, e como é comum, a gente não quer magoar, né? A gente não quer falar. Só que chegou um dado momento, eu sempre fui da sinceridade do amor, e sou, e quero ser, e busco a Deus discernimento para ter a palavra certa, para o conselho. E nessa ocasião, Deus me deu um insight, e eu percebi o quanto aquela pessoa comunicava bem. Que para ministrar, para falar, era lindo. Falava, ministrava, e liberava a palavra, aquela coisa linda, mas quando entrava a música... Pode derrubar aqui. Quando me derrubava o microfone. E naquela situação eu falei, essa pessoa é da arte. Mas a arte dela não é música. A arte dela é teatro. Porque ela se expressa muito bem, uma poesia falando, uma bela voz falando.
E eu fui na loja, comprei um livro de teatro, assim, Chamei essa pessoa, tomei coragem, porque, gente, as pessoas se magoam, né? As pessoas se ferem, e tem que ter muito cuidado, sim. O trabalho da igreja é voluntário. No mundo não é assim. No mundo você marca lá, audição pro espetáculo, tal, e eu sento lá na cadeira, que nem a gente vê nos filmes, né? Primeiro, vai lá. Não, obrigado. Você não presta, ih, coisa horrível, dança muito mal, canta muito mal, tchau. Aqui não entra, lá fora é assim, tá tudo certo, que se dane o coração. O Simon é assim, no X-Factor. Parada de ver mal, até você que tá do outro lado se sente humilhado. Mas na igreja é diferente, na igreja nós estamos entre irmãos, é uma família. Tudo no amor, né? Você tem que tratar com amor, mas a sabedoria também ajuda. Então, nesse caso, Deus me ajudou a ter essa visão. Eu comprei esse livro, eu chamei essa pessoa. Eu falei, olha, queria muito compartilhar com você essa visão. Olha, eu vejo você como uma poeta. Esse livro aqui é de arte. Vamos fazer um grupo de teatro na igreja. Porque você tem esse talento, você manda muito bem. E, gente, para aquele momento, para aquela ocasião da congregação em si, aquela pessoa se tornou um potencial no teatro. E aí, quando fazia peça, no final da realização da peça, todo mundo ia falar, caramba, que peça linda! Totalmente diferente quando cantava, né? Porque cantava no final do culto, porque é natural a gente reconhecer o talento, e você que tem talento, que exerce arte, precisa buscar isso. O reconhecimento das pessoas é um fator, sim, que confirma o chamado de Deus para sua vida. Que é outra coisa que a gente tabu, é muito né? imaturo também, né? Tem muito tabu. Se Ser você... elogiado... tem que ter, como eu falei, a maturidade é a base disso tudo. Mas as pessoas vão te reconhecer. Tipo, eu cheguei aqui, logo no primeiro momento eu ouvi vocês abrindo o podcast, eu falei, caramba, essa galera tem a vibe. Que maneiro. Sabe o que estão fazendo? Porque tem uns podcasts, gente. Vamos cortar essa parte? Que são muito chatos, não dá pra ouvir, não dá pra ficar 5 minutos assistindo aquilo, porque é engessado, é chato. Até grandes podcasts cristãos, que o pessoal não entendeu que tem que ser isso aqui, né? Então, o reconhecimento daquilo que é chamado, seja no podcast, seja cantando, vai vir, as pessoas vão falar, caramba, parabéns, me abençoou. Nossa, como você cantou lindo. Deus te usou. Vai usar os nossos jargões. Nossa, teve uma unção aqui. Quando não for assim, avalia. Porque provavelmente você está no lugar errado. Talvez o seu lugar seja no grupo do teatro. Se você está tentando cantar, isso não está acontecendo. Não é para o seu ego, não é para... Esse reconhecimento ele é muito natural, né? E ele é natural, ele é espontâneo, e ele vem quando... Eu tava até contando pra eles que nossa igreja foi fazer um evangelismo no Enem, e nós fomos ali pra frente da Unic. E aí eu tava lá, aí um moleque chegou pra mim e falou assim, tu faz podcast, não faz? Aí eu, o quê? Eu fiquei literalmente sem reação. Ele falou, não, tu faz podcast, pô, já vi teu podcast já. Ele falou, pô, mano, teu podcast é muito mais... E ele era de uma igreja, também tava com uma igreja, ele era de uma igreja lá. E, cara, nossa, é muito bizarro. É uma parada que você fica meio sem reação, assim, na hora. Mas você vê que é o reconhecimento de que a gente tá no caminho certo. Mas o teu sentimento tem que ser esse, Gabriel. Falar, nossa, eu tô cumprindo minha missão. Sim. Alguém foi alcançado pelo que eu fiz pra Deus. Sim. Não tem que ser, uau, caramba, eu sou o Gabriel do Pode Crente. Eu mando muito bem, o cara veio falar comigo, que disse que me viu. Aí avalia, mano. Mas não é isso, é reconhecer, falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me colocou numa cadeira para ser usado e as pessoas estão vendo e eu vou fazer cada vez melhor. Sim. É meio que sobre isso. A arte, gente, eu até anotei aqui. E a gente tem 2 grupos das pessoas que, com relação ao elogio, né? Tem os que se perdem. Sim. E tem os que, não posso aceitar porque é tudo pra Deus. Oh, meu Deus, isso também é tão horrível, gente. Gente, te elogiou, agradece, gente. Eu acho um nível de religiosidade. Isso é uma ofensa a Deus, na minha visão. Não sou eu, é Jesus, não, gente. Porque a gente já falou até na música, né, Paulo, sobre isso, que
É a mesma coisa que o cara chegar pra Paulo e falar, pô, eu gosto muito de te ver tocando. Mas ninguém sabe, e o Paulo sabe que, pô, ele se preparou, ele ensaiou, ele... Às ele vezes se vira à dedicou, noite tocando. Ele sabe, foi estudar o instrumento que ele toca. E é o reconhecimento do esforço dele também, das horas que ele gastou ali, se preparando. E é o muito obrigado por estar fazendo algo bem para Deus. Não está competindo com Deus nessa história, não. Sim. É agradecer. É entender. Não, eu vi no podcast, foi quando eu tentei usar o TikTok. Aí apareceu pra mim, tipo assim, quando você não tá na igreja, não tá fazendo algo pra Deus, você é o artista do quadro, você tá fazendo o quadro. Quando você tá fazendo por Deus, pra Deus, você é apenas um pincel. Você, mano, esse é bom, esse é beleza, mas alguém está segurando você tem que dedicar, pô. Deus está fazendo isso comigo. Mas tipo assim, tem todo um trabalho por fora de uma produção criativa. Tem pincéis bons, pincéis ruins. Gente, e na questão que estamos falando aqui, sendo o pincel, e eu acho essa analogia maravilhosa, eu amo ser pincel na mão de Deus, mas nesse caso, o artista não é visto. Quem é visto é o pincel. Dá para entender? Quem é visto nessa cena pintando esse quadro não é Deus, é você. Deus está ali, invisível. Você está ali físico. As pessoas vão ver você e vão te parabenizar pelo que você está fazendo para Deus. E aí, mano, é contigo reconhecer ou se achar o bonitão. É até uma forma de Deus te aperfeiçoar e de te amadurecer. Toda vez que vierem até você e te dar parabéns, te elogiar, você falar e falar glória a Deus. Eu conversava com eles. Eu era a segunda opção. Meu Deus já falou, não, tá maluco, mano. Cara, eu fui quebrando esse ninho porque, tipo assim, mano, já virei noite tocando uma música, pra tocando outro dia. Eu falei, cara, Deus também me capacita por algo. Eu não tô aqui à toa, tocando à toa. Tipo assim, eu também recebo, mas é pra Deus, pra honra e glória de Deus. Sim. Mas, tipo assim, não tô aqui, tipo assim, não sou apenas um fantoche na parada. E, mano, Deus se alegra. Sim. Deus se alegra porque você é filho. Então, que pai não se alegra com o sucesso do filho? Exatamente. Sabe, quando alguém vem reconhecer a arte que você expressa pra Deus, Deus solta fogos, mano. Sabe, quando a gente faz um evento no Teatro Nova Iguaçu lá, e eu olho pro Teatro Nova Iguaçu, vejo aqueles 600 lugares lotados de uma coisa que dá trabalho. E as pessoas no final vêm abraçar e falar, Léo, parabéns, que produção bacana e tá. Deus solta fogos porque ele sabe que no meu coração é meu trabalho, mas o meu trabalho é feito para ele. E ele é meu sustento. Todas as manhãs quando eu acordo e com a misericórdia de Deus renovada sobre mim, eu faço tudo para ele. Meu sucesso é para ele, sabe? Então a gente tem que parar de pensar que Deus não está feliz de alguém reconhecer a gente. Parece que a gente está querendo tomar o lugar de Deus quando algumas pessoas entendem assim. Estou querendo tomar o lugar de Deus quando me elogiam. Ai, não, é Deus aqui, não sou eu. Meu relacionamento com meu pai é tão incrível, meu pai humano, né? Que eu vejo Deus toda hora no meu pai, assim, comigo, e eu fico observando ainda. Eu tenho um pai de 70 anos que me ajuda tanto ainda hoje, né? Meu pai é super garotão, super saudável. Eu tô com 45. Mas meu pai me ajuda muito nas produções, soma comigo e tal. E eu vejo nisso como Deus age, né? E eu vejo todas as vezes que dá super certo o sorriso do meu pai. Ele fala, parabéns, filho. Que bom que deu certo, né? Que bom, porque produção artística, saibam vocês que querem produzir, é risco, tá? É risco. É com emoção. Pode dar 600 pessoas, como eu falei aqui, como pode dar 5, quando a gente anuncia um evento. Então, toda vez... romantizar, né? Não dá para romantizar. Quando você entra num projeto, você não sabe o que vai acontecer no final dele. Mas toda vez que meu pai humano, seu Medeiros... quando acaba, ele fala, filho, e aí, como é que foi? Deu tudo certo? Eu falo, tudo certo, pai. Ele, parabéns, meu filho, Deus te abençoe. Eu vejo Deus se alegrando também, que se meu pai humano consegue se alegrar com a minha vitória, imagina o meu pai celestial. A Bíblia fala disso. Exato. Se o homem que é mau não vai dar, como é que esqueci, coisa de ruim pro filho comer, imagina Deus que é bom. A Bíblia também fala, né? Tudo que for fazer com excelência, fazer com todo o coração, como se fosse pra Deus. Agora, liderança... Você tinha anotado.
Achei. Liderança buscar maturidade para aconselhar. Porque tem liderança sem vergonha, né, gente? Sim, liderança que faz como o Simon. E não é. Na igreja não é assim que funciona. Você pode matar alguém. Eu, se não tivesse mostrado um segundo caminho para essa pessoa e tivesse chegado e falado, sai fora, porque... Primeiro, eu ia machucar aquela pessoa, e segundo, eu ia perder a oportunidade de gerar mais um conteúdo artístico na igreja, porque até então não tinha teatro. Não, e quantas vidas poderiam não ser alcançadas através da vida dela porque você barrou lá atrás. E ela era da arte, só que a arte tem muitas vertentes. Foi até o que eu anotei aqui para falar com vocês, uma questão mais técnica, né? Primeiro que a arte é a forma do ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia. Então, olha a importância da arte na igreja. É a forma do ser humano se expressar com emoções. Sabe? Que coisa mais poderosa para alcançar um coração do que a música, né? Do que o teatro, do que a arte, do que até... olhando a mensagem pregada como arte, assim, da forma de se comunicar com poesia, da forma como muitos pastores fazem, né? De se comunicar com tanta beleza no altar. Então, gente, a gente tem que supervalorizar e potencializar a arte na igreja. Salmo 47:7 diz, pois Deus, na versão da NVI, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores, eu adorei essa versão, com harmonia e arte, a versão da NVI. E aí tem aquela coisa das artes, né? Primeira arte, música. Segunda arte, dança. Terceira arte, pintura. Quarta arte, escultura. Quinta arte, teatro. Sexta arte, literatura. E aí vem a expressão que a gente ouve muito. Sétima arte, cinema. Só que legal que isso não parou por aí. Essas 7 artes inicialmente foram criadas através de um manifesto das 7 artes, só que mais recentemente, isso aconteceu lá em 1900, mais recentemente se criou outros caminhos, que é a fotografia como 8ª arte, a história em quadrinhos como 9ª, jogos eletrônicos como 10ª, e arte digital como a 11ª arte, assim, reconhecida pelas pessoas que fazem arte. Isso é maravilhoso porque mostra a renovação. É legal que o Ministério de Mídia tem crescido nas igrejas, né? Graças a Deus. Mídia é arte pura. E formado profissionais, né? A gente tem exemplos na nossa própria igreja de mídia pessoas que seguiram esse caminho. É audiovisual, é fotografia, é cuidado com a estética, é harmonia para que as pessoas sejam impactadas pelas imagens da oração, aquelas imagens da adoração, e de alguma forma sejam tocadas ali. Então o Ministério de Mídia, sem dúvida alguma, é um caminho que a igreja da atualidade tomou e que é muito necessário para que algumas pessoas sejam tocadas e atraídas a ir ao local. E como dentro dessas artes nós temos crescido também e evoluído nessa questão de reconhecimento, a gente vê que, eu vejo pelo menos assim, né, principalmente no teatro, grandes peças e grandes histórias fazendo um sucesso que eu pelo menos há anos não via acontecer. Eu via nichado. Por exemplo, a gente tem peças do Giovanni Si como Jardim do Inimigo. Jardim do Inimigo que são peças mais que a igreja conhece. Você vê que recentemente a minha mãe teve a oportunidade de assistir o Azusa na Cidade das Artes. E ela voltou de lá impactada. Eu tive alguns amigos, infelizmente não consegui ir, mas tive alguns amigos também que foram. E tive pessoas que não são cristãs indo assistir e ouvindo relatos de que muitas das pessoas que iam assistir não eram do cenário gospel, não eram do cenário cristão. Sim. Você vê essa evolução também. Olha, eu quando assisti Rua Azusa pela primeira vez, eu assisti no Claro Rio, e foi com banda ao vivo, foi lindo. Eu chorei por 2 coisas. Uma, pela qualidade. Que é absurda. Eu falei, uau, sério? Surreal. Sério que a gente tem esse teatro produzido pela galera cristã. Eu fiquei assim em êxtase, literalmente, falar, meu Deus, muito obrigado. Vocês assistiram Rua Azusa? Nenhum dos 3? Já esteve no Teatro Nova Iguaçu, hein? Excelência. É uma excelência absurda.
eu fiquei muito impactado e feliz por ver isso acontecendo, pela qualidade. E, em segundo lugar, porque eu vi ali porta de emprego para artistas cristãos. Eu falei, gente, que coisa boa. Eu olhei no casting, vários jovens que eu conheço, cantores, atores, até que começaram a se aperfeiçoar pro lado do ator, que é super preconceituoso, nossa visão sobre ser ator, né? E super preconceituosa a nossa visão sobre essa arte. E ali eu vi dançarinos, músicos, gente atuando e recebendo pela sua arte como trabalho em um espetáculo cristão de extrema qualidade, sensacional. Aí não parou agora, eles construíram o espetáculo Luther King, que também tem sido sucesso de crítica, vai vir para o Rio de Janeiro, provavelmente vem para Nova Iguaçu, vou chamar vocês para assistir. Já estou me comprometendo aqui, vai ter que botar essa parte no ar. E tá até abrindo seleção para quem quiser se inscrever, para poder fazer parte do cast, cantores e atores. E o mais legal disso que você falou, gente como Cláudia Raia, que é reconhecida como artista do teatro musical brasileiro, e o marido dela, o Homem de Melo lá, que é o sobrenome dele, um sobrenome diferente. Esqueci o primeiro nome e o sobrenome não esqueci. Foram assistir Fátima Bernardes, um monte de gente do entretenimento importante foi assistir, saiu dando testemunho de uau, que potente, que incrível, porque tem que ter sabedoria para construir os espetáculos. Rua Azusa fala do movimento pentecostal na Rua Azusa, um movimento histórico, bíblico, que a gente estuda no seminário, de quando homens brancos e negros começaram a orar juntos. Era um cenário de racismo, e Deus uniu brancos e negros, e isso é mostrado na peça num combate ao racismo, um tema tão atual. Então, as pessoas entram para assistir esse espetáculo, recebem a mensagem do racismo, entendem a questão do que aconteceu na história da igreja, e a peça em si é um culto, gente. Tem gente falando em línguas durante o espetáculo. Cara, meus amigos foram assistir, mano, tipo assim, só você vendo o relato deles contando, eles falam, cara, é um cenário de glória, assim, não, eu nunca surreal. Vi ninguém falando assim, negativo. Você nunca ouviu falar mal. Espiritual, tanto em questão de técnica. E musicalmente é animal, a palavra é essa. Musicalmente é algo lindo que não tem como não reconhecer aqueles cantores e aquela harmonia vocal. Assim, eles trazem para esse espetáculo do Rua Azusa um sentimento da igreja, do negro, né, que a gente também discrimina tanto, a musicalidade da África, né? Então tem um número que estão assim, tipo num navio negreiro, aí o louvor e a adoração é com tambores, é um som meio afro, que a gente discrimina tanto, e a gente acha que isso aí Deus não aceita. Vocês já viram um culto na África acontecendo? Em algum vídeo? Já. Que coisa linda, cheia de alegria cultural, né? Aí eles trazem isso pro Rua Azusa, é muito forte. Vocês não vão poder assistir porque esse espetáculo está estabilizado nesse momento, espero que volte no futuro, mas o Luther King vem nessa mesma pegada, mostrando a história de um cara que é histórico, né? I have a dream. Eu canso de pregar, eu sempre coloco o Luther King nas minhas mensagens. E eles, mais uma vez, muito inteligentes. Tem que bater palma para Giovannici, porque eles estão construindo histórias e apresentando para o público algo para todo mundo ver. Não é aquela parada que é de crente, eu vou assistir. Só essa semana pode ver, né? Essa semana eu vi um ator, esqueci o nome dele também agora, que ele é o primeiro ator que fez o papel do Simba, do Rei Leão, há 10 anos atrás, que é um espetáculo que inclusive está terminando a temporada da Broadway lá. Da Broadway não, aqui no Rio, que é um espetáculo da Broadway, em São Paulo, na verdade, que está acontecendo. E esse ator, se não me engano, é Diego Barbosa, foi o primeiro cara que fez o Simba. Ele disse que todo dia eu soltava do metrô e passava em frente ao Teatro da Giovannici. E via lá, Luther King, o musical, Luther King, o musical. E ele passava todo dia, ele olhava aquilo ali, ele não é evangélico. Ele olhava aquilo ali e ficava com vontade de entrar, até que ele comprou o ingresso e entrou. E aquele rapaz,
que não é evangélico, fez um texto enorme depois que assistiu o espetáculo, parabenizando uma produção cultural evangélica. Um cara que canta em vários espetáculos no mundo, porque como ele se consagrou nessa produção há 10 anos atrás, ele começou a fazer um circuito teatral, musical no mundo inteiro, um cara reconhecido, exaltando, sem saber o nome de Deus, quando ele aplaude o trabalho da Giovanna Ensino, um espetáculo extremamente estratégico. Luther King, não tinha lá gospel para, sei lá qual o nome. O dia depois da manhã. Igual Rua Azusa. Você olha assim, pô, Rua Azusa, isso não é estratégico, é inteligente, e um espetáculo é potente, então a gente tem que crescer nisso também. A gente quer continuar só mantendo a nossa vidinha aqui, ou a gente quer avançar, porque a missão é ID. E para esse ID, a arte é uma das ferramentas mais poderosas para utilizar. Eu sei bem dizer isso, porque é a minha vida todos os dias. Cara, muito legal. Eu queria ouvir, pra gente tá na hora, né? Começar a caminhar pro fim, alguma história de bastidor, porque a gente já recebeu o cantor aqui. Boa, ruim. O que você quiser. E eu sempre saio com esse sentimento, pô, eu queria ouvir história de bastidores, pelo amor de Deus, me conta alguma história de bastidores. Ah, meu Deus, são tantas histórias boas e ruins. E é claro que eu vou falar história boa, porque história ruim é pra esquecer, não é pra valorizar. Digo a vocês, existem cenários que entristecem realmente. Imagino. De pessoas que a gente considera tanto como artista, de pessoas que a gente vê Deus nas canções, e aí a gente vai passar um dia produzindo com essa pessoa, meu Deus do céu, que coisa triste. Já tive essa experiência. Porque eu até torço, em alguns casos, em algumas situações já se repetiram, mas até torço para que seja o dia ruim, né? Porque todo mundo tem um dia de fúria, né? Tem um filme Dia de Fúria, o cara está quebrando tudo. Todo mundo tem esse dia, mas quando acontece uma vez, quando acontece 2 vezes, tu percebe que é a essência da pessoa, e é triste, porque como cristão, a gente quer ver paz sendo transmitida, a gente quer ver amor sendo transmitido, a gente quer ver sabedoria, a gente quer ver responsabilidade. A gente quer ver isso nas pessoas que a gente reconhece como canais de Deus para escrever canções que, meu Deus do céu, que o Brasil canta, né? Que, enfim. Então, isso entristece. Do contrário, existem pessoas tão maravilhosas, né? Existem pessoas que você observa assim e fala, nossa, que pessoa bacana. E eu poderia citar, por exemplo, Bruna Carla. Todo mundo fala que ela é muito simpática. Bruna Carla, a gente já produziu muitos vídeos da Bruna, e a Bruna é super reservada, super elegante, assim, você não vai ver a Bruna espalhafatosa, não é isso, mas muito educada, aquela pessoa que chega nos lugares e cumprimenta todo mundo, e trata com carinho. Eu também estou lembrando aqui do Anderson Freire, gente. Que pessoa! Que pessoa deliciosa, posso dizer assim, Anderson Freire. O Anderson Freire, uma coisa que é legal nele, o Anderson exala a arte, né? Então ele meio que fala tudo em poesia, é muito engraçado. Ele vai falar com você, ele começa a contar uma história, vira quase uma música no que ele está conversando com você. E o Anderson também é uma pessoa super gentil, o Anderson é uma pessoa super assim de elogio. Eu não lembro uma vez que nós produzimos um clipe do Anderson, e eu acho que eu já produzi uns 4, que ele não chegasse e falasse, nossa, que equipe, você nossa. A gente já cantou algumas vezes. Eu tô vendo o Anderson desse tipo, falando, gente, vamos cantar, vamos fazer um vídeo. Caraca, aí a gente, assim, tem vídeo gravado ele cantando, a gente cantando juntos, desafinado do lado dele. Se quiser vir aqui, tá aberto o convite. Então, no meu coração veio a Bidinha Lima também, que é uma pessoa muito querida, muito, muito bacana de se lidar, porque o set de gravação de videoclipes, eu estou indo para esse cenário nessa conversa agora, é um set difícil, gente. Ainda mais eu que sou produtor. O produtor tem que tomar conta de um monte de coisa insuportável, tipo tempo. Você tá ali para ser o chefe, né? Eu ia perguntar isso porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Qual é o papel de um produtor de fato?
Então, existem alguns cenários dentro do universo de produção, né? Eu quase sempre sou diretor de produção. Então, o diretor de produção Ele está acima do produtor? Não. Hierarquicamente falando. Nesse cenário de videoclipes, eu estou sempre como diretor de produção, Entendi. Que é alguém que faz a gestão das outras áreas de produção em coisas muito grandes, tipo num cenário de cinema. O diretor de produção, ele tem alguns assistentes de produção. E aí, naquele cenário, alguém cuida da logística com transporte. Alguém cuida da logística com catering. Alguém cuida da logística com atores. Alguém cuida da logística para assessoria em outros milhares de cenários dentro da produção de um filme. Como diretor de produção, eu conduzo essas pessoas para que tudo dê certo e todo mundo se remete para que a gente possa construir a produção integral do filme. No cenário de videoclipe, como geralmente é uma estrutura mais enxugada, né, o produtor faz quase tudo a nível de execução para que o videoclipe possa acontecer ali, porque o diretor precisa ter paz. Deixar isso bem claro, gente. O produtor não é o diretor do videoclipe, são funções diferentes. O diretor do videoclipe é aquele que comanda a gravação. O produtor é aquele que organiza toda a logística para que isso aconteça. Então, para que o artista chegue, para que exista alimentação, para que o pessoal da fotografia, que são as pessoas da câmera, possam trabalhar em paz, para que tudo aconteça em ordem, o produtor precisa organizar tudo. É um caminho de logística, né? Tipo assim, o operacional da parada ali. O produtor também contrata, que cuida dos fornecedores, fotógrafo, que cuida de locação de material? Então, existe, como eu falei, alguns universos de produção. Existe um universo de produção executiva, que em alguns casos, dentro do universo de videoclipe, eu também assumo. Então, é a pessoa que contrata as coisas, que busca as locações, que faz com que, como eu falei, tudo aconteça para que o diretor possa executar o videoclipe no final e vocês possam ver aquilo tudo bem lindo, né? Na parte artística, dentro desse universo de videoclipes, eu também faço o roteiro. Então, muitos dos clipes que você vê aí, é difícil roteirizar clipe, porque a gente quer contar uma história em muito pouco tempo, sem diálogos. A gente fica lutando para buscar uma ideia que conecte. Então, eu tenho tido a alegria também de roteirizar clipes de artistas, como a gente já comentou aqui. Algumas vezes a história super funciona. A gente teve um clipe da Maria Marçal, que a gente está gravando em Nova Iguaçu as cenas e alcançou milhões de visualizações. Aí muita gente dá testemunho de que se identifica com a história, que é uma história de um trabalhador e tal, que estava procurando um emprego. Eu costumo dizer também, as pessoas às vezes criticam o clipe gospel. Mas, gente, as mensagens de segmentos são... Trazem realidade. Vai ver clipe de funk. É clipe de funk. Vou dizer o que tem no clipe de funk não, porque vai ficar impróprio dizer aqui agora. Mas vai ver clipe sertanejo. Tem uma característica. Você vai ver um cenário, vai ter uma cerveja lá no clipe sertanejo, vai ter um churrasco. Né? Cada segmento tem uma característica única. Claro que ela pode ser trabalhada com um mundo de criatividade muito grande, pronta para receber as críticas e os haters. Porque quando a gente tenta ser criativo um pouquinho mais, o pessoal já fala... Sai do padrão. Pra que esse Fusca amarelo no clipe do Anderson Freire? Palhaçada. Ai. Sabe? A gente quer dar um toque... É chata, né? Que é mais raro que o outro. A gente fez um clipe com uma paleta toda amarela do clipe. Aí teve gente que teve sensibilidade para entender, porque a gente estava falando de proteção. Então a gente entendeu que aquele clipe, a cor amarela, ia dar esse aconchego, né? E tinha a ver com a proteção divina. Né? Aí a casa é amarela, as roupas são amarelas, o carro é amarelo, assista o clipe do Anderson Freire. E foi intencional que isso aconteceu. Mas as pessoas às vezes não entendem e criticam. Mas pensando no que você estava falando do início, eu me perdi, vocês vão cortar essa parte. Não tem nada, vai ter um geral. Não, mas assim, não sei se a Laís tem mais alguma... Não, pode falar. Só pra gente encerrar, uma coisa que eu estava pensando aqui, e vendo assim minha história, eu queria que você desse uma palavra de incentivo para as pessoas
que querem... Eu estava ouvindo até alguns podcasts sobre esse assunto e me identifiquei um pouco pela minha história assim, de igreja. Para as pessoas que querem mudar o cenário da arte dentro das suas igrejas. O que você falaria para esse jovem ou para esse adolescente quase jovem que quer mudar o cenário, que quer trazer o teatro para sua igreja, mas que precisa quebrar algumas barreiras, que precisa mudar a mentalidade ou apresentar isso para o seu pastor que pastoreia há 30 anos da mesma forma e tem resistência a essas mudanças? Como é que você faria? O que você falaria para esse cara que quer e tem essa paixão e quer introduzir isso na sua igreja local? Então, como eu falei, eu acho que a igreja potencializa a arte. Música, dança, teatro, produção. Eu acho que a igreja tem esse potencial. Se percebeu nesse mundo, se percebeu artista, que é uma palavra que eu acho tão linda, e a gente tem problema com a palavra artista. É, isso aí. Gente, artista é quem faz arte. Sim. É quem produz arte, é uma profissão artista. Tá tudo certo. Para de chatice. Sim. Ser artista para Deus é como ser médico para Deus. A gente quer escravizar essa palavra. Então, se percebeu artista na dança, porque tem muitas coisas que são inatas, né? Na dança, na música, no teatro, seja o que for, a igreja tem poder de te ajudar a perceber isso, mas você tem obrigação, se quer buscar excelência e se quer buscar mercado de trabalho, de se preparar. E para isso existem boas escolas de teatro, para isso existem boas escolas de música, para isso existem bons caminhos, até autodidatas de estudo, porque eu sei que tem muita gente boa que vai para a internet, consegue se especializar. Essa minha fala não é de currículo acadêmico aqui, mas você precisa se aperfeiçoar para exercer na sua igreja voluntariamente com amor e com excelência, mas quando você chegar no mercado de trabalho, as pessoas reconhecerem você como o melhor. Porque acontece, às vezes, que a pessoa só tem o dom ali, não se especializa, e vai para o mercado de trabalho e o pessoal fala, pô, esse cara está fazendo mal, não dá outra oportunidade. Então isso não pode acontecer. Então o caminho é simples, o caminho é de se reconhecer artista e se preparar para exercer sua arte dentro e fora da igreja. E é claro, fora da igreja, se você se reconhecer maduro para isso. Se você entende que esse não é o seu chamado de maturidade e exercício da arte fora da igreja, continue sendo testemunho no dia a dia, ok. Mas se você optar por essa função de ser luz nesses lugares através da arte, isso pode ser muito grande. Eu já dei meu testemunho aqui como produtor, e eu estou falando já o que eu vivo todos os dias. As pessoas precisam de nós em todos os lugares. Verdade, é uma coisa que a gente sempre fala. Nós temos a mensagem. Nós temos as boas novas, nós temos a alegria verdadeira, nós temos a paz que excede de todo entendimento. E quando isso é de verdade, isso é sentido, isso é visto, essa unção é transmitida. Algo atrai as pessoas, e você sabe o que é que atrai? É o Espírito Santo, que convence do pecado, né? E faz com que as pessoas se direcionem a você. Então o conselho para quem está na igreja e se reconhece artista é prepare-se para executar bem e prepare-se para viver essa guerra que é natural em todas as outras profissões lá fora com maturidade. Você pode dar testemunho, mau testemunho como médico lá fora, você pode dar mau testemunho como arquiteto, como advogado, em qualquer profissão você pode dar mau testemunho como artista, mas para todas essas profissões, inclusive para os artistas, a chance de ser luz e luz poderosa existe e é necessária. A gente precisa estar lá. Que isso. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu nunca vi, quando ele falou de se preparar, eu nunca vi o Paulo concordar tanto com o convidado. Você estava vendo a cabeça assim, ó. O canto que ele já deve ter ouvido de que não, você é só talento. Não, muito obrigada pela sua presença. A gente não tem como agradecer por você ter separado esse espacinho na sua agenda, que eu imagino que seja muito cheia, para estar aqui com a gente numa sexta-feira à noite, enquanto a galera tá lá sextando, a gente tá aqui nesse calor, mas pelo menos a gente tem comida, né? Não vamos esquecer. Verdade. Né? Minha esposa foi trabalhar hoje à noite, minha esposa é da arte também, mas ela é maquiadora,
Então ela geralmente está comigo nos sets de cinema, nos Ela faz maquiagem de teatro? Faz maquiagem de arte, de cinema, de teatro. Caraca, que legal. Até a gente está para lançar um curso aí de maquiagem para videoclipes e tudo mais. E ela foi trabalhar hoje, aí eu ganhei um Vale Night pra estar com vocês. Meu amor, não precisa trazer nada da festa não, tá tudo certo aqui. Porque vai pra festa de 15 anos, de casamento, trabalha muito em eventos, né? Com maquiagem, então tá hoje. Festa sempre tem uma quentinha, né? Sempre no final traz alguma coisa, um docinho, sempre vem uma sobremesa. Eu vou comer a janta aqui e a sobremesa ela traz mais tarde. É isso aí, galera. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, seguir o Léo nas redes sociais, seguir o Exagerados também. A gente vai deixar todas as redes sociais. A gente vai comer agora, vai ficar incrível. Por favor, né? Que falamos tanto, exageramos tanto aqui no horário que agora a gente vai comer. Obrigada, Senhor. É isso, galera. Tchau, até semana que vem. Beijo. Valeu. Uhul, Nova Iguaçu!